Olá pessoal, sou o professor Bruno Alves, estamos de volta aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar da função afim, tá? Vamos resolver algumas questões dos principais vestibulares aqui da nossa região e também do Enem, tá? Então, inicialmente, precisamos entender o que é uma função afim, tá? A função afim, também conhecida como função do primeiro grau, certo, gente? É uma função de números reais, f de r em r, que trabalha com números reais, que segue esse formato aqui, ó. Então, inicialmente, é bom a gente entender o formato, já que nós temos muitas funções. A função afim é a função que tem aquele formato. F de x igual a vezes x mais b. Lembrando que o f de x pode ser substituído por y, e aí nós teremos y igual a a vezes x mais b. Sendo que o coeficiente a, que aparece do lado do x, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Do gráfico dessa função. Por que ele recebe o nome de coeficiente angular? Porque essa função do primeiro grau, o gráfico dela, ele tem a característica de ser uma reta que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Ou seja, o coeficiente A, ele vai representar o ângulo que essa reta vai formar lá no plano cartesiano com o eixo x, por isso que ele é chamado de coeficiente angular. O coeficiente B é chamado de coeficiente linear. E qual é o significado do coeficiente B? Graficamente, ele é o ponto de interseção da reta com o eixo y, né? Ou seja, é o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Quando você observa no gráfico da função do primeiro grau, existe um momento que a reta, se ela for inclinada, ela vai cortar o eixo das ordenadas. O valor onde ela corta o eixo das ordenadas é o B que aparece na fórmula, né? Na fórmula geral. X é a variável independente dessa função, né? Ou seja, na hora que você vai construir o gráfico, é a variável onde você vai atribuir valores, e o y, que não está aparecendo aqui, vai ser a variável dependente. O que significa isso? Você só tem como obter o valor de y a partir do momento que é atribuído um valor a x, ou seja, y depende de x. Num problema é a mesma coisa, você precisa identificar qual é o valor que é independente, qual é o valor que é dependente, para poder representar numa função. Dito isso, vamos começar a resolver alguns probleminhas para a gente aplicar esses conceitos aqui. A primeira questão caiu no vestibular da UFAM em 2017. O que ela diz? O custo em reais de uma corrida de táxi em certa cidade é constituído por um valor inicial fixo em reais, somado a um valor também em reais, né, que varia linearmente com a distância percorrida em quilômetros nessa corrida. Sabendo que uma corrida na qual foram percorridos 10 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 34,00, e que em outra corrida de 5 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 19,00. Então, o valor que se deve pagar numa corrida de 15 quilômetros é... Gente, nós temos que se trata de uma função do primeiro grau. Como eu sei que esse problema pode representar uma função do primeiro grau? Normalmente, o problema que pode representar uma função do primeiro grau é o problema que fala de um valor fixo. Ó, ele fala de um valor inicial fixo e ele fala de um valor que varia. Então, a função do primeiro grau, se você for analisar direitinho, o A, ele é um valor que vai variar. E B, ele é um valor que vai ser fixo. Então, normalmente, quando você tem um problema que tem um valor fixo e um valor que varia, você tem uma função do primeiro grau. O que é que nós temos que fazer aqui? Tentar achar o valor desses dois coeficientes a partir das informações que foram dadas. Vamos lá para as informações. Primeira informação. Nós sabemos que ao percorrer 10 quilômetros, a quantia paga foi de R$ 34,00.
Obviamente, esses 10 quilômetros vai ser o X, os R$ 34,00 vai ser o Y. Como é que eu sei disso? Porque nós falamos que X é a variável independente. Ou seja, se você vai numa corrida de táxi, para ser cobrado um valor a pagar, é preciso saber qual a distância. Então, essa distância é a variável independente, portanto, ela é o X. E o valor a pagar seria a variável dependente, porque você só tem como saber o valor a pagar depois que você sabe a distância. Então, ele vai ser o Y. Substituindo aqui, nós temos, Y é igual a 34, o A é o coeficiente que queremos descobrir, e o X vale 10, B também é um coeficiente que nós queremos descobrir. Ficou 34 igual a 10 vezes A mais B. Para ficar mais bem estruturado, nós podemos organizar dessa maneira. A vezes 10 dá 10A, mais o B, e aí a gente coloca o 34 para o lado direito da igualdade, para ficar, numa forma mais fácil de compreender. Ou seja, nós temos que 10A mais B é igual a 34. Da mesma forma, podemos agora tentar achar uma outra sentença matemática a partir da outra informação. Qual é a outra informação? Nós temos que, em outra corrida de 5 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$19,00. Então, nessa segunda situação, X vale 5 e Y vale 19. Então, vai ficar 19 igual a vezes 5 mais B. Novamente organizando aqui, teremos A vezes 5, 5A, mais B, igual a 19. Ou seja, nós temos agora duas sentenças matemáticas que podemos utilizar, formando assim um pequeno sistema de equações, tá? Para achar o valor de A e B. Então, nós temos aqui, 10A mais B é igual a 34. O que acontece? A segunda equação, 5A mais B igual a 19, fica melhor para a gente se a gente multiplicar ela toda por menos 1. Qual é a vantagem que eu vou ter? Na hora que você multiplica toda a equação de baixo por menos 1, vai ficar tudo negativo aqui, menos 5A, menos B e menos 19. E aí nós podemos usar o método da adição, que é somar as duas equações, para resolver esse probleminha aí, para resolver esse sistema. Por que vai ficar mais fácil agora para usar o método da adição? Porque o mais B com menos B vai dar 0 ali no sistema. Aí nós temos 10A menos 5A dá 5, e 34 menos 19 dá 15, ou seja, o valor de A é igual a 15, dividido para 5, portanto, A é igual a 3. O valor de A é 3. Identificado o valor de A, nós precisamos utilizar uma dessas duas sentenças matemáticas, finalizadas, essa da primeira aqui ou essa outra aqui de baixo, para identificar o valor de B. Vamos pegar a sentença de baixo, porque ela aparentemente os valores são menores, 5A mais B igual a 19. Então vai ficar assim, vamos limpar aqui, tá? E aí nós temos que 5A mais B é igual a 19, vamos partir de onde estávamos. O valor de A, nós tínhamos encontrado que era 3, então vai ficar 5 vezes 3 mais B igual a 19. Vamos isolar aqui, essa equaçãozinha aqui do primeiro grau para achar o valor de B. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, nós temos que 15 mais B vai dar 19. Portanto, qual é o valor de B? 19 menos 15. Logo, B está valendo 4. Achamos que A vale B, vale 3 e B vale 4. E a questão pede para achar o valor a pagar numa corrida de 15 quilômetros. Como a função do primeiro grau, nós já sabemos que ela tem esse formato,
ax mais b, substituindo os valores de a e b, nós vamos encontrar qual é a função, né, do primeiro grau que resolve essa situação problema, que se aplica nessa corrida de táxi. Ou seja, a valendo 3 e b valendo 4, vai ficar y igual a 3x mais 4. E agora, para saber quanto deve se pagar numa corrida de 15 km, basta substituir o x por 15, ó, porque x é a distância, e calcular. 3 vezes 15 mais 4, 3 vezes 15 dá 45, com mais 4, 49. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Numa corrida de 15 km, deve ser pago R$ 49. Beleza, gente? Entendido direitinho os conceitos da primeira questão, vamos agora resolver mais uma questão, tá? Questão 2 caiu no Enem 2019 e diz: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar os funcionários é expressa por... Gente, o que nós temos? Um funcionário recebe R$ 1.000 por semana. Então está aqui, ele recebe um valor fixo de R$ 1.000. Os outros funcionários são diaristas, que trabalham 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia, né? Então, esses funcionários vão receber, os outros 2 vão receber R$ 80, que é por dia. O que nós temos? O valor fixo aqui, né, é 1.000, né? E o valor que vai estar variando na semana são os R$ 80. Então, o que nós temos? Né? O valor a ser pago, já que temos um valor fixo e um valor variável, é dado pela função a vezes x mais b. Só precisamos identificar aqui no problema, né, qual é o valor fixo e qual é o valor variável. O valor fixo nós representamos com a letra B na função. E o valor variável nós representamos com a letra A. Substituindo aqui na fórmula, nós teremos que y é igual a A, que é 80, vezes x, mais B, que é 1.000. Ou seja, a fórmula y igual a 80x mais 1.000 vai dar o valor a ser pago, porque, por exemplo, se você considera que o valor x, o 1.000 está aqui representando, né, faltou um zerinho ali no 1.000, está aqui representando o valor fixo, que é aquele funcionário que recebe os R$ 1.000 fixo, certo? E o 80 vezes x representa a parte variável, que são os 2 funcionários que trabalham lá 2 dias na semana, né? Lembrando que tem um pequeno detalhe, como eles trabalham 2 dias, são 2 funcionários, trabalham 2 dias por semana, nós vamos colocar aqui 2 vezes 80, e aí vai ficar assim a função, ó, y igual a 160x mais 1.000, certo? Mais o 1.000. E aí a alternativa correta vai ficar... Alternativa correta, a letra E para essa questão. Então vamos lá para o próximo, né? Para a próxima questão. A questão 3 caiu no vestibular da UFAM em 2015 e fala: a lei que melhor representa a função afim, expressa pelo gráfico a seguir, é dada por. Então nós temos aqui um gráfico no plano cartesiano. Como o gráfico é uma reta, nós já sabemos que se trata de uma função afim. Como se trata de uma função afim, ela pode ser representada na forma y igual a vezes x mais b. Que informações eu posso tirar do gráfico? Primeiro, nós estamos percebendo aqui, ó,
que o gráfico da função corta o eixo y no valor 10. Lá na definição de função afim, nós falamos que b é o coeficiente linear da função e ele representa o ponto, o valor onde essa função corta o eixo y. Portanto, podemos deduzir aqui que o b vale 10. Agora precisamos achar o valor de a. O que faremos para achar o valor de a? Observe no gráfico que o outro ponto que aparece é um 2 que está em cima do eixo x. Se esse 2 está em cima do eixo x, significa que nesse ponto lá o x vale 2. Pelo fato dele estar em cima do eixo y, então naquele ponto o y vale 0. Então nós substituindo essas informações na fórmula geral da função, ó, nós poderemos encontrar o valor de a. Então nós temos que o y vale 0, o valor de a é o que eu quero encontrar, nós temos que o x vale 2 e nós já tínhamos descoberto que b vale 10. Agora vamos isolar essa expressão para achar o valor de a. Isolando a expressão, nós temos aqui, ó, trazendo o 10, que está positivo para o lado esquerdo, vai ficar menos 10. O a vezes 2 dá 2a. Como eu quero achar o valor de a, eu vou passar o 2 dividindo, então nós teremos, ó, menos 10 dividido para 2 igual a a. Portanto, o valor de a é menos 5. A vale menos 5, b vale 10. Substituindo de volta na fórmula geral da função, ó, nós teremos a vale menos 5, vai ficar menos 5 vezes x, e b vale 10, então vai ficar menos 5x mais 10. Essa é a função que representa esse gráfico aí. Nós sabemos que y e f de x é a mesma coisa, né? Então nós teremos aqui, ó, como alternativa correta, a letra C. Observe que está trocada a ordem aqui, ó, mas o 5x está negativo, como aparece lá na expressão que encontramos, e o 10 está positivo. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. E vamos lá para mais uma questão. A questão 4, né, a questão caiu no vestibular da UFAM em 2016, fala-se: sabendo que os pontos 2 e menos 1 e menos 3 e menos 6 pertencem ao gráfico de uma função f de r em r, definida por f de x igual a x mais b. Lógico que, como eu já falei, nós podemos trocar o f de x por y, ficaria assim, ó, y igual a x mais b, e podemos também perceber, né, pela fórmula dada, que essa função é uma função afim. E a questão pede para achar o valor de a menos b. Lógico que estamos diante de uma situação semelhante ao problema que acabamos de resolver. Precisamos identificar, a partir daqueles pontos dados, os valores de a e b. O primeiro ponto dado, nós sabemos que, num par ordenado, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, substituindo, nós teremos, ó, x igual a 2, y igual a menos 1. Vai ficar assim na fórmula, ó, menos 1 igual a vezes 2 mais b. Novamente, lembra que a gente tem que organizar essa expressão? A vezes 2 dá 2a, 2a somado com b igual a menos 1. Tá, gente? Agora precisamos achar uma outra sentença e para isso nós temos o outro ponto que foi dado, que dá o valor de x igual a menos 3, o y igual a menos 6. E aí nós teremos, ó, menos 6 igual a vezes o x. O x vale menos 3, né? E coloca dentro do parênteses, já que é negativo, mais o valor de b. Organizando direitinho, nós teremos a vezes menos 3 dá menos 3a, mais o valor de b, isso é igual a menos 6. E aí nós temos mais uma equação. Essas duas equações, elas formam o quê? Formam um sistema de equações. Sistemazinho daqueles do primeiro grau. Então nós temos aqui 2a
mais B igual a menos 1. E nós podemos fazer o seguinte, note que na primeira equação o B está positivo, na segunda também o B está positivo, os coeficientes já são iguais, mas seria mais interessante para a gente se esse B fosse negativo. Então, nós vamos pegar essa segunda equação, multiplicar ela toda por menos 1. Ou seja, vai ficar aqui, ó, 3A menos B igual a 6. Percebam que quando eu multiplico a equação por menos 1, eu apenas troquei os sinais, né, de cada termo. E aí, observe que vai ficar bem mais interessante para a gente, ó, quando eu jogo essa equação com sinal trocado, aqui no meu sistema, ó, porque eu posso usar o método da adição, que é bem mais prático, para fazer a resolução do sistema. Por quê? 2A com 3A vai dar 5A, o B positivo com B negativo dá 0, a gente pode eliminar, não precisa nem colocar aí embaixo. Baixa aqui a igualdade, o menos 1 mais 6 vai dar 5. 5A igual a 5 significa que A é 5 dividido para 5, ou seja, o valor de A é igual a 1. Sabendo o valor de A, o que podemos fazer para achar o valor de B? Escolhemos uma das duas equações que nós montamos e substituímos o valor de A por 1. Vamos escolher essa equação aqui, ó. Nós temos 2A mais B igual a menos 1. 2A mais B igual a menos 1. Como eu já sei que o A vale 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais o B, valor de B, igual a menos 1. 2 vezes 1 dá 2, portanto, qual é o valor de B? Menos 1 com menos 2, que é o 2 positivo que está do lado esquerdo e vai para o outro lado, o sinal negativo. Portanto, o valor de B é igual a menos 3. A vale 1 e B vale menos 3. Aqui no enunciado da questão, está pedindo para achar A menos B. A menos B, vamos finalizar aqui nesse cantinho. A menos B. O que seria A menos B? O A vale 1, tem o menos, que eu quero A menos B, só que o B também é menos, então vai aparecer outro menos aqui, ó. Ou seja, menos com menos ali no meio dá mais, então 1 mais 3 vai dar 4. Portanto, está aqui, ó, que eu estou marcando no balãozinho aqui. Ou seja, o A menos B vale 4 e a alternativa correta é a letra E. Então, gente, mais uma questão envolvendo a determinação do valor dos coeficientes A e B. Estamos percebendo que esse tipo de questão aqui na nossa região está caindo muito, né, nos vestibulares, certo? E também na prova do Enem. Vamos lá para mais uma questão. A questão 5 caiu no vestibular da UFRR em 2013. O que ela diz? Os gerentes dos supermercados em Boa Vista verificaram que quanto mais eles anunciam na TV, mais seus supermercados vendem. A relação entre o número de produtos vendidos durante o mês, dado por Y, e o número de chamadas na TV durante o mês, dado por X, é expressa por. Então, nós temos aqui uma fórmula, que é uma função afim, né? Y igual a 5x sobre 3 mais 120, que vai dar, né, o número de produtos vendidos a partir, que é o Y, a partir do número de chamadas, né? Que é aquela propaganda que aparece na TV, né? Que são as chamadas durante o mês. Se este mês a meta é vender 500 produtos, então a quantidade de vezes que o gerente deveria anunciar na TV será de... Então ele quer saber o número de chamadas, né, que é o X. X é o número de chamadas. Então teremos o seguinte, e Y é a quantidade, né, de produtos, né, quantidade de produtos vendidos, certo? Então vai ficar assim, ó, Y igual a 5x sobre 3 mais 120, que é a função dada.
O X, vou falar novamente, o que o X representa, né? O X representa o número de chamadas, né? Que é o que está pedindo no problema. E o Y representa a quantidade de produtos. Portanto, esse 500 ali, ó, representa o Y. Então, vai ficar assim, ó, 500 igual a 5x sobre 3 mais 120. Ou seja, quando eu substituo o Y por 500, eu tenho agora aqui uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Essa equação do primeiro grau vai dar o valor de x, que é o que eu quero para resolver essa questão. Logo, como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Eu tenho que isolar o x. Para isolar o x, a gente tem que passar aqui para o lado esquerdo aquele 120 que está sobrando lá sem incógnita do lado direito. Ó. Vai ficar 500 menos 120. Lembra da inversão do sinal, né? Está do lado direito, passou para o lado esquerdo, inverte o sinal. Igual a 5x sobre 3. 500 menos 120 vai dar quanto, gente? 380, né? Então, 380 é igual a 5x sobre 3. Agora, o que faremos? Né? Precisamos isolar o x. Vamos fazer o seguinte. Aquele 3 que está dividindo, ele tem que passar multiplicando aqui para o lado direito. Ó, 380 vezes 3 igual a 5x. 380 vezes 3 vai dar quanto? Ó? 0 vezes 3 dá 0, né? Ó, 0 vezes 3 aqui dá 0, 8 vezes 3 dá 24, sobe 2, ó. 3 vezes 3 dá 9, com esse 2 que subiu dá 11, então dá 1.140. O 5 que está multiplicando, ó, do lado direito, vai vir para o lado esquerdo, dividindo, e agora eu vou ter o valor de x, ó. O x é 1.140 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão de 1.140 por 5. Marcamos aqui 2 dígitos, ó. Vai dar 2 vezes 5 é 10, vai sobrar 1 aqui, porque em cima tem 11. Baixando 4, 14, novamente é 2, que vezes 5 vai dar 10, vai sobrar 4. Baixando 0 dá 40, agora vai dar 8. Ó. 8 vezes 5 é 40, que não sobra nada. Portanto, o x é igual a 228. E a alternativa correta, mais uma vez aqui, ó, é a letra C, onde diz que deve ser feita 228 chamadas, né? Deve aparecer 28 vezes a propaganda na televisão. E aqui concluída mais uma questão, dessa vez uma questão que a gente substituiu, né? Identificou o valor da variável dependente e independente e substituiu a variável dependente e substituiu para achar o valor da variável independente. Vamos lá para mais uma questão. A questão 6 caiu no Enem 2018. O que ela diz? Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então, nós temos aqui um gráfico que aparece aqui, ó. No início, ele tinha 50 litros, a distância percorrida era 0. Aqui você viu que baixou um pouquinho, ó. Aproximadamente ele só tem 40 litros, só que ele já percorreu uma distância de 100 km. Aí, no terceiro ponto, ó, nós podemos ver que aproximadamente no carro só tem 30 litros, que a distância percorrida é 200 e assim por diante. Vamos passar para a próxima etapa. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Para resolver esse problema, vamos buscar aqui rapidamente o gráfico para a gente analisar novamente.
Para achar a fórmula, nós já vimos que o fato do gráfico ser uma reta indica que essa função é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, que ela tem o formato y igual a vezes x mais b. Para achar o valor de a e b, nós precisamos de dois pontos conhecidos, né, do gráfico. Eu acho mais interessante a gente utilizar esse ponto aqui, ó, que está em cima do eixo y, e esse outro ponto que está em cima do eixo x. O ponto que está em cima do eixo y, ele já dá o valor de b, ó. Então, nós sabemos aqui que b é igual a 50, certo? B vale 50. O ponto que está em cima do eixo x, ele nos diz o seguinte, que quando x vale 500, o fato dele estar em cima do eixo significa que o outro valor vale zero, né, gente? Portanto, o y vale zero. Substituindo na fórmula, nós teremos, ó, zero igual, nós vamos substituir nessa fórmula aqui, na forma da função. 0 é igual a, que é o que eu quero descobrir, vezes x, que vale 500, certo? Mais b, que vale 50. Vamos isolar o a para descobrir na expressão que acabamos de encontrar, ó. Jogando 50 para o lado esquerdo, fica menos 50, igual a vezes 500 dá 500A. Como eu quero só o valor de A, eu vou ter que passar esse 500 para o lado esquerdo também, né? Já que ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos menos 50 dividido por 500 é igual a A. Menos 50 dividido por 500. Como essa divisão não dá exata, mas eu posso simplificar. Eu posso começar a simplificação eliminando um zero da parte de cima da fração e da parte de baixo, porque isso representa a divisão por 10. Sobrou 5,50, que eu posso agora simplificar por 5, ó. Então, nós teremos aqui menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Representar no cantinho aqui, ó, vai dar menos 1. 50 dividido por 5 dá 10. Portanto, menos 1 sobre 10 representa o valor de A. Como nós queremos montar a fórmula para marcar, a forma geral é que y é igual a A vezes x mais b, que foi dada no início. O A vale menos 1 sobre 10, então vai ficar y igual menos 1 sobre 10, vai ficar menos x sobre 10, né? Mais, porque o 1 fica implícito, mais o valor de b, que é 50, portanto, está aqui, ó, a fórmula montada, menos x sobre 10 mais 50, e aí a alternativa correta é a letra B, tá vendo? Certinho, ó, y igual a menos x sobre 10 mais 50, certo? Então, mais uma questão que trabalha a determinação do valor dos coeficientes, dessa vez usando o gráfico. E vimos aqui nessa aula de hoje que essa questão está sendo muito comum, né, gente? Vamos ficar de olho nisso, está sendo muito comum nos vestibulares da nossa região e no Enem. Mais uma vez, uma questão semelhante que caiu no vestibular. A questão 7 caiu no Enem em 2017 e fala o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, né? O dia 30. Obviamente, estamos vendo aqui o gráfico, ó. A função está crescente, começa de menos 1.000, né? Quando o tempo é zero, né? Ou seja, no início, já começa com a despesa de menos 1.000. Com 5 dias, né? O 5 está em cima do eixo X, significa que nesse período de 5 dias aí, onde o tempo em dias vale 5, a empresa pagou as despesas e a partir desse momento, ó, chegando no 20º dia, ela já tem um lucro de
R$3.000, tá? Vamos dar continuidade. A representação algébrica do lucro em função do tempo T é, novamente, mais uma questão que pede para a gente identificar a fórmula que se deve aplicar, né, para aquela representação gráfica. Vamos aqui puxar o gráfico para analisar novamente, para jogar essas informações e fazer o cálculo. Gente, inicialmente, o que nós temos? O gráfico, ele está cortando o eixo Y no valor menos 1.000. E nós já vimos que a função aqui, pelo fato de ser uma reta, é uma função do primeiro grau. Que, como a reta está cortando o eixo Y, né? Esse aqui é o eixo Y, é o vertical, né? Do lucro. No valor menos 1.000, isso já está me dando o valor de B, que B é igual a menos 1.000. Se a gente olhar aqui, pessoal, olha como é interessante você ter o domínio do conceito. Se a gente olhar nas alternativas, só tem uma alternativa que o B está valendo menos 1.000. Então, praticamente, já temos a alternativa correta. Só que vamos, né, aplicar o conceito direitinho para chegar na forma. Agora, vamos pegar uma outra informação, certo? Eu poderia, por exemplo, usar essa informação aqui, ó, que o x vale 5... que o x vale 5, no momento que o x vale 5, o y vale 0. Claro que esse outro ponto aqui poderia também ser utilizado, mas como os valores são maiores, se você usar esse outro ponto aí, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora do cálculo. Agora, substituindo, nós teremos, ó, o y vale 0. Lembra novamente que eu estou substituindo na fórmula, né, na forma geral da função. O a, que é o que eu quero descobrir, eu vou repetir. O x está valendo 5 e b vale menos 1.000, né? É mais b, mas mais com menos é menos, então vai ficar ali, ó. A vezes 5 menos 1.000. Agora, para achar o valor de a, nós vamos isolar. Passo 1.000 para o outro lado aqui, ó, para o lado esquerdo. Ele está negativo, passando para o lado esquerdo, ele fica positivo. Então, 1.000 igual a A vezes 5, que dá 5A. Como eu quero descobrir o valor de A, eu vou passar esse 5 dividindo. Então, vai ficar, ó, 1.000 dividido para 5 igual a A. 1.000 dividido para 5, gente, vamos lá? Essa é fácil, né? Dá quanto? 200 igual a A. Descobrimos o quê? Que A vale 200 e que B vale menos 1.000. Agora, a fórmula, né, que a gente vai representar, claro que lembrando que a fórmula aqui está aparecendo T e L, né, em vez de X e Y, mas vai ficar assim, ó. Você tem a forma Y igual a A vezes X mais B, como a gente trabalhou na questão. Só que o Y, ele é o lucro, né? Ele é o L de T. O valor de A é 200. O X e o B, né? O X, aliás, no lugar do X, aqui na fórmula nós estamos usando, no lugar do X nós estamos usando T, né? Que é o tempo, mais, que é o tempo em dias, o valor de B, que é menos 1.000. Como o valor de B é menos 1.000, novamente vai ficar menos aqui, né? Mais com menos dá menos, vamos ter que apagar de novo aqui. Aí nós teremos aqui, mais com menos é menos, você já pode jogar aqui o menos 1.000, ó. Está aqui montada. A fórmula é L de T, que é o lucro, igual a 200 vezes T, menos 1.000. Portanto, a alternativa correta que temos aqui, ó, vai ficar a letra D, né? Igualzinho, ó, 200 vezes T menos 1.000. Então, gente, estamos finalizando aqui mais uma aula de resolução de exercícios, né? Dessa vez, trabalhamos com a função afim, que é a função do primeiro grau. Vamos ter mais aulas envolvendo função afim. Vimos que essa questão de achar os coeficientes é o que mais está caindo nos vestibulares,
E agora é o seguinte, aproveita essa aula que vocês tiveram, tá? E vamos estudar, vamos resolver exercícios, tá? Até mais.